Muito bem, pessoal. A gente abriu a sala já um pouquinho em cima da hora, então nós vamos passar direto. À medida que mais pessoas chegarem, serão super bem-vindas. E queremos dizer que é um prazer a gente estar aqui já na segunda live. O nosso projeto, que é o projeto G-Fácil, ele tem exatamente esse objetivo, ele está começando, né, eu e Márcio já estamos há alguns anos, né, juntos, mas o projeto nasceu concretamente esse ano, e aí vem essas questões de Covid e tal, mas graças a Deus conseguimos colocar tudo em pé, um esforço muito grande que o Márcio fez pelas redes sociais, e o objetivo do G-Fácil é levar metodologias, práticas de gestão de maneira muito fácil, né? O fácil aqui não quer dizer sem esforço. O fácil aqui quer dizer entendível, inteligível, aplicável. E isso nós trazemos da experiência que a gente tem em lidar tanto com grandes empresas que utilizam técnicas que parecem inaplicáveis para a pequena empresa, mas não é. E para os profissionais, né, a gente chama nosso público-alvo de líderes empreendedores. Porque são os líderes que podem estar literalmente empreendendo seu negócio e apenas exercendo os desafios da gestão dentro de uma grande empresa ou dentro de uma outra empresa, tá? Sendo intraempreendedores ou não. E a gente tem por objetivo levar essas metodologias de maneira muito simples, fácil, e é isso que a gente tem feito. Então, hoje nós estamos com o Márcio Silveira, que é consultor de negócios, é uma pessoa muito voltada para o comportamento. O Márcio tem um olhar muito forte para o comportamento, como os modelos mentais, a maneira de pensar, influencia o comportamento das pessoas e alcança os seus objetivos. Uma característica do Márcio é que ele se preocupa muito com os objetivos, tanto de negócios quanto da vida pessoal, o equilíbrio entre essas duas coisas, e esse conceito influencia o que a gente fala e faz no GFAT. Márcio hoje vai falar sobre a gestão do tempo e na abordagem de 7 pilares essenciais. Prazer, então, estar com o Márcio, passo a bola para ele. A partir de agora, Márcio, o pessoal está com você, viu? Valeu, Jailton, obrigado. Jailton me apresenta tão bem, nem eu teria me apresentado tão bem aqui. É interesse. Tá certo. Muito bem, gente. Olha, que bom ter vocês aqui em mais uma das nossas lives. Esse tema é um tema pelo qual eu sou especialmente apaixonado já há alguns anos. Faz alguns anos que eu já estudo esse tempo. Quem já me conhece há um tempo sabe o como que eu falo sobre esse tempo e sempre tenho procurado colocar novas informações nesse tema, porque o tema gestão de tempo, ele pode parecer fácil, mas não é tão fácil de se aplicar no dia a dia, né? E a gente vê as pessoas aí como estão, como que elas têm dificuldade, né? E principalmente agora, com essa questão da pandemia, muitas pessoas, muitos líderes estão trabalhando de casa e eles estão se confrontando aí com o desafio de ter meio que uma jornada dupla aí, meio que de trabalho, né? Porque eles não estão na empresa, mas estão em casa, estão tendo, talvez recebendo demandas de coisas a serem feitas, né? Só um detalhe, o Jailton, Oi, querido. veja só se está, o que eu coloquei a reunião para gravar, veja só se está gravando aí o orador, né? Tá Se bom, tá essa opção aí. pode deixar. Tá bom, beleza, obrigado. Então, voltando aqui, então esse tema, principalmente nesse momento, é uma coisa na qual a gente tem que ficar atento. É como que a gente está usando nosso tempo, principalmente em tempo de pandemia. Independentemente da pandemia estar acontecendo ou não, a gente precisa ter cuidado na forma como a gente usa o nosso tempo, porque tempo não é dinheiro, né? Tempo é vida, né? Então, se você está dedicando seu tempo para fazer alguma coisa, você está trocando uma parte da sua vida em prol daquela coisa, né? Bom, qual é o jeito errado como as pessoas procuram gerir o seu tempo? A verdade é que as pessoas costumam não fazer, na grande maioria, né, uma gestão desse tempo. Elas costumam, muitas vezes, fazer listas de tarefas, anotam e vão executando isso durante o dia. Então, já os anos atendendo, as pessoas fazem muitas vezes assim: Márcio, faço minha lista de tarefas, tem que matar essas tarefas aqui nesse dia. Sim, é melhor do que nada, sem dúvida, né? Você ter algo escrito é melhor do que você não ter nada escrito, né? Só que esse método também não é muito bom, né? Ele não funciona muito bem. Por quê? Porque ele tende a drenar a sua energia. Conforme eu for passando pelos tópicos desses pilares essenciais para você gerir bem o seu tempo, você vai entender por que esse método não é tão bom, tá? Mas é melhor do que nada, tá? É melhor do que nada.
Mas só lista de tarefas ele é ruim, né? É ruim. E você também cumprindo demandas conforme elas vão aparecendo, também é ruim porque você entra num modo multitarefa, isso drena a sua energia, né? Isso te cansa, te estressa, e às vezes chega na metade do dia, no final do dia, você está esgotado, né? Então, eu sou muito adepto da questão da gente curtir a trajetória, né? A gente tem objetivos, é muito bom ir atrás de objetivos, mas é bom também curtir essa trajetória rumo a esses objetivos, né? Então, olha só, eu selecionei aqui 7 pilares que eu considero que são essenciais. Não são os únicos 7 pilares, talvez existam outros pilares. Cada um desses pilares, dá para criar uma live sobre cada um desses pilares. Então, a ideia é passar um pouco desse conceito para vocês, tá? Da forma mais aplicável possível, né? Da forma como eu consigo aplicar e como eu ensinei também algumas pessoas a aplicarem na vida e nos negócios dela, tá bom? Conforme eu for indo em cada pilar, quem quiser pode colocar as perguntas aí no chat que o Jailton ele vai me passando, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, gente, ó, o primeiro pilar que eu acho essencial é você ter, anotem aí, ó. O primeiro pilar é clareza. Clareza. Clareza do quê? Clareza do que você está buscando. Tem uma frase antiga que fala, né, que se um barco não tem rumo, então faz para que lado sopra o vento, né? Então, você ter clareza, a direção que você precisa dar para a sua vida, para os seus negócios, para aquilo que você está buscando, é o primeiro fator para você gerir o seu tempo. Eu lembro de uma frase do John Watson, que foi presidente da IBM, fundador também dela. Ele falava que ele ia todos os dias, não para trabalhar na empresa. Ele falava que ele ia para trabalhar a empresa, para construir a empresa, cada dia que ele ia. Então, ele tinha uma visão muito clara do que ele queria lá na frente. Então, isso vale para qualquer pessoa, né? Seja você um empreendedor que está aqui, seja você um gestor, né? Clareza da vida que você quer, que você está buscando, clareza do tipo de resultado que você deseja como gestor, seja na sua carreira, seja nas pessoas que você lidera, tá bom? Aí na sua organização. E por que esse pilar ele é muito importante? Quando você tem clareza desses resultados que você busca, você se envolve em ações conectadas. As ações fazem um sentido, sabe? Então você não se perde no dia a dia pensando assim, cara, por que mesmo que eu estou fazendo isso aqui? Qual é a razão de eu estar fazendo isso aqui? Na verdade, vem até mais motivação para você continuar fazendo mesmo tarefas que você acha que são desagradáveis. Teve um caso de uma empresa que eu atendi e que eles tinham muita clareza do objetivo deles. Foi uma clínica, né? Uma clínica. E nessa clareza, a gente estava num processo de planejamento dessa empresa e na busca dessa clareza, eles, na verdade, na busca dos objetivos, ao traçar esses objetivos junto com os sócios, eles tiveram a seguinte clareza: ó, o que nós queremos é padronizar o atendimento. O atendimento tem que ficar muito bom em todas as pessoas, do início ao fim. Então, eles sabiam o que queriam. Bom, então, nossa meta, nosso objetivo é esse aqui. Eles tinham clareza do que queriam no negócio. Padronização de atendimento. Então, eu estou dando aqui um exemplo. Esse foi um dos objetivos que eles traçaram, né? Na verdade, nós traçamos alguns outros, né? Então, um primeiro exercício para você refletir, clareza da vida que você deseja. Na verdade, isso pode ser até um exercício mais amplo, né? Você pode começar a colocar clareza da vida que você deseja, do que você deseja nos seus negócios, na sua carreira, o que você deseja para a sua vida emocional, o que você deseja, os hobbies para a sua vida, etc. Então, você pode selecionar um tempo para ter muita clareza de todos os aspectos da sua vida que são importantes para você. Tá? E a partir daí, a gente vai para um segundo passo. Né? Um segundo passo, que é um segundo pilar, mas ele vem após esse primeiro. O segundo passo é você priorizar ações ou projetos. Priorizar ações ou projetos. Eu e o Jailton, que a gente costuma trabalhar com empresas, e ainda mais o Jailton, que trabalha com empresas maiores, o Jailton, por exemplo, sabe que dificilmente você se envolve com açõezinhas. Geralmente são projetos, e dentro desses projetos você tem uma série de ações. Numa pequena empresa ou numa iniciativa
pessoal, para você, para sua vida, eu considero que é muito interessante, sim, você priorizar alguns projetos dentro daquela clareza que a gente colocou no passo anterior. Então, por exemplo, eu tenho um projeto, vamos supor, eu tenho um negócio, então eu tenho o seguinte projeto para esse negócio. Ó, vou fazer um projeto de marketing visando tal resultado, porque eu tenho clareza do resultado que eu quero alcançar. Dentro desse projeto, eu vou priorizar uma série de ações. Tá? No caso aí dessa clínica, a gente começou a priorizar, por exemplo, um projeto de treinamento e educação das pessoas. Para quê? Para que esse atendimento ele tivesse no padrão correto, dentro daquela empresa, dentro daquilo que aquela empresa acreditava, o que eles queriam transmitir para os clientes. E por que é importante você priorizar, então, esses projetos, essas ações, né? Justamente para você não ficar se envolvendo com ações desconexas no dia a dia, né? Senão você vai abraçando urgências, né? Você vai caçando ações para executar que talvez não tenham conexão com nenhum resultado planejado, né? E tem uma outra frase que eu acho interessante, que fala o seguinte, né? Que quem planeja tem futuro, né? Quem não planeja tem destino. Então, se você tem clareza daquilo que a gente já falou, né? Do resultado que você busca, você vai firme nessas ações, né? O objetivo é você ser consistente nessas ações, na execução delas, dentro desses projetos, para que você alcance os resultados que foram pretendidos. Vou uma água aqui. Claro, até aqui, gente. Até aqui alguma pergunta? Ainda aqui no meu chat não apareceu nada, mas vai aparecer, porque esse tema é o tema, né. E agora, inclusive, com essa situação de home office, sei lá, assim, parece que a vida ela se fundiu, né, numa coisa só. Então a empresa foi para dentro da nossa casa. Aí daqui a pouco, coisas importantes como o nosso filho, né, ou o marido, ou a vida da casa, ela começa a irritar. Por quê? Porque você está trabalhando. Aí o que que é urgente, o que que é importante aí, hoje eu estava numa live, aí a minha esposa amorosamente pediu, do trabalho dela, para um supermercado aqui entregar algumas frutas e legumes aqui. E me passou uma mensagem, e eu não vi. Aí eu tô aqui fazendo a minha live muito todo eu, né, de repente toca o interfone. Gente, mas aquilo me deu um ódio mortal. Falei assim: "Que é isso? Interfone tocando, hoje não é dia de interfone, não pedi ninguém", sabe esses pensamentos? Não pedi farmácia, não pedi ninguém. Será que é parente? Aí você já vai com uma raiva pro interfone. Aí eu fui e vi a mensagem do meu amorzinho, fiquei com a maior peninha dela, mas você viu, uma coisa da vida, assim, né, do cotidiano, quer dizer, coisa normal, assim, que essa nova realidade te bota num setup, assim, a gente precisa comer aqui em casa, assim, obrigado pela minha esposa ter pedido, né, coisas para chegar na casa, porque aí a gente vai ter o que comer, assim, é a vida, né, como o Marcos falou, vida. E a gente, de repente, se irrita com uma coisa da vida, porque a circunstância levou a gente meio para um home office urgente, né, não muito planejado, e a gente ainda está se adaptando. Então, eu acho que o Márcio tocou num ponto aí, assim, de priorização que até nas coisas pequenas a gente tem que pensar, inclusive por causa dessa realidade louca que a gente está vivendo, né. Vamos ver. Exatamente. Tem uma dúvida. Pontuou Nem muito. eu nem Márcio temos filhos, tá, gente, mas se vocês estão numa live empresarial e a criança quiser subir no seu colo, lembra, né, você é papai, é mamãe, então isso é uma coisa importante, assim, a gente é que está entrando na casa dos outros, né. A empresa é que está entrando na casa dos outros, não é o contrário. Então, ali é o reino da criança, tem que tomar o maior cuidado como é que a gente prioriza isso, como é que a gente trata isso, porque eu tô vendo surgir umas paranoias. Eu fiquei, assim, hoje eu percebi que eu fiquei com um parafusinho aí meio desregulado, então vamos ver. Márcio, eu tenho uma dúvida. Posso tirar? Estão me ouvindo? Opa, Oi, é o Jean Carlos que está falando. manda ver, Jean. Meu amigo, a gente sabe que as grandes empresas eh, elas têm um poder financeiro um pouco maior. Isso acaba ajudando elas a ter um controle maior das tarefas, conseguem delegar um pouco mais. Cada setor tem a sua responsabilidade. Então, são empresas mais estruturadas. Como você fala assim de saber distribuir as tarefas, né,
para que sobre tempo, para que a empresa funcione da melhor forma. Como fazer isso? Essa é a pergunta. É a pergunta que eu acho que, assim, é claro que a gente sabe que tem que ter mais tempo, tem que procurar eh, se organizar melhor, né? Que tem ferramentas que são melhores que outras, mas a pergunta é como? Você tem essa resposta? Beleza, Jean, obrigado pela sua pergunta. Tá? Vou responder a sua pergunta. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou explicar aqui mais alguns pilares só, porque eu vou conseguir te dar uma resposta mais consistente, tá? Uma resposta mais completa, mas eu vou responder a sua pergunta. Se até o final não tiver respondido, você me Ó, pontua aqui, tá bom? Jean, garanti a anotação aqui já, tá? É hiper Como que válida. vai estar Essa é a respondido? pergunta, Valeu. tá bom? Vamos lá. Beleza. Muito bem. Então estávamos no passo falando sobre priorizar ações e projetos. Então, priorize, né? E lembrando que priorizar significa você dizer aquilo que vem em primeiro lugar, né? O que vem em primeiro lugar? O que é mais importante nesse momento? Alguns até falam assim, falam que, digamos, o verbo prioridade não é verbo, né? Mas o verbo prioridade se conjuga no singular. Alguns falam isso, né? É prioridade, né? É claro que a gente não precisa levar isso ao pé da letra, mas você pode eleger aquilo que é essencial, não dá para deixar para depois, né? Então, você vai priorizar alguns projetos para a sua vida são mais importantes, afinal o dia só tem 24 horas. Lembrando que um projeto ele tem início, meio e fim, e você tem que ter clareza do resultado que você quer no final desse projeto. Tá? Fazendo um gancho aí com o que o Jean falou. Tá? Para quem atua mais sozinho, é um líder, mas tem uma equipe pequena, tal, como é o caso aí do Jean, né? Uma das saídas para você ter mais tempo é aquela clássica de delegar, né? O problema é que, de fato, né, às vezes vão surgindo muitas demandas, você não consegue delegar tudo, e você também não consegue, às vezes, fazer tudo. E aí, aquele tempo para você cuidar da estratégia da sua empresa, ele vai se limitando, vai diminuindo cada vez mais, você vai ficando sem tempo. Aí você acaba trabalhando só para fazer a empresa funcionar. Ou você que é líder, não é empresário, mas é líder, né, como temos alguns aqui, você fica só trabalhando para apagar um incêndio, mas não consegue se envolver de fato na estratégia, que é a parte mais gostosa, é mais legal, que gera crescimento para você e para sua equipe, né? Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Por isso que a clareza do que a gente quer na nossa carreira, no nosso negócio, é tão importante. Se quer essa clareza, não, eu quero realmente alcançar isso aqui, eu quero evoluir de tal forma. Beleza, então eu vou priorizar algumas ações. Muito bem. Então, se eu quero me envolver mais em ações estratégicas e menos na correria do dia a dia, conforme às vezes pode estar acontecendo lá com o Jean ou com outros líderes, a gente vai ter que escolher alguns desses projetos que são prioridade. Fazendo um gancho para o caso do Jean, conforme eu falei. Pouco tempo, então precisa caprichar na delegação. Né? A propósito, eu não vou me colocar como sendo dono da verdade que isso é a solução definitiva para o seu problema, tá, Jean? Mas pode ser uma boa saída. E depois o Jair também pode pontuar algumas questões aí que ele achar interessante. Mas, tipo assim, por exemplo, você vai escolher os principais projetos que você precisa delegar aí na sua empresa de pequeno porte. Então, quais são os principais projetos que as pessoas têm que estar executando com maestria? As pessoas têm que estar boas nesse processo. Porque se você delega, mas você, vez por outra, tem que estar lá, é porque não houve um processo completo aí de delegação. Você delegou, a pessoa até está conseguindo executar, mas talvez esse processo precise ser afinado. Então, aí talvez seja no momento de entender um pouco mais sobre como estruturar o processo. Lembrando que delegação é um projeto. Ele pode ser encarado e deve ser encarado como sendo um projeto de delegação. Então, você acompanha essa pessoa até que ela esteja executando com maestria aquela ação. Podem ocorrer anomalias, é claro, mas você vai utilizar essas anomalias para corrigir, para melhorar ainda mais esse processo. Né? Então, vamos supor que você escolheu lá, vou delegar aqui o processo vou criar um bom processo de vendas, um bom processo de atendimento, vou delegar isso aqui para o meu funcionário X. Beleza. Então, você está acompanhando lá seu funcionário. Aí, a gente vai para o terceiro pilar, tá? Olha só. Terceiro pilar, e vou voltar nisso daí. Terceiro pilar é delimitar a quantidade de tempo para cada projeto. Isso é importantíssimo. Porque não adianta você falar que você vai delegar, deleguei, está aqui por escrito, como que você vai fazer, tudo bem.
Mas aí você tem que colocar na sua agenda, você tem que delimitar uma quantidade de tempo para você dar atenção para aquele assunto, né? Porque senão o assunto fica solto. Aí o que vai acontecer? Vai surgir um problema em determinado momento. Aí no momento que você menos deseja, você vai ter que dar atenção para aquilo. Aí surgem as chamadas urgências. Eu gosto de uma definição do Christian Barbosa. Christian Barbosa ele é considerado aí pela revista Época um dos maiores especialistas em produtividade pessoal empresarial do Brasil, né? No livro dele, o livro A Tríade do Tempo, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, que o urgente, é mais ou menos assim que ele fala, o urgente é uma coisa que acontece quando você não cuida do que é importante. E o importante é uma tarefa que não requer urgência para ser feita. Ele coloca dessa forma, né? Diferentemente da chamada matriz de Eisenhower, muito conhecida também, sobre gestão de tempo, ele fala que se você não cuidou de uma importância, ela vira uma urgência. Então, na prática, é mais ou menos assim. Lá na clínica que eu mencionei, como é que eles padronizaram? Delimitaram a quantidade de tempo para treinar cada pessoa. Fizeram reuniões com a equipe, alinharam com a equipe, perguntaram, e aí, gente, esse processo, vocês entenderam bem? É isso mesmo? Podemos melhorar, etc. e tal. Então, eles tiraram tempo para isso, compraram tempo para fazer isso, colocaram lá na agenda, ó, treinamento da equipe. Não era urgente, era o quê? Era importante. Então, que a gente tenha cada vez mais tempo para as importâncias da nossa vida, tá? Quando eu falo clareza de vida, que a gente quer para a gente, enfim, envolve você ter uma vida equilibrada, uma vida gostosa, uma vida que se curta a trajetória, né? E para isso você precisa priorizar o que não é urgente. E um erro muito comum, até nós brasileiros, é priorizar o que é urgente. A gente tem que começar a priorizar aquilo que é importante, né? Fazer igual Então, você fez da outra vez comigo, Márcio. diga. Fazer igual você fez. Ah, Estamos em 19h24. ah, Só que você tem um agravante. Eu estou conseguindo ficar calado. Você está vendo isso? Eu quero falar. Então, põe esse a mais, esse plus a mais aí, como o pessoal falou. Você entrou nesse tema de urgente versus importante, e o Jean fez essa pergunta do como aqui, assim, já tem pano para manga aí nesse negócio, tá? ah, Então, mete bala aí nos teus outros pilares, que você ainda tem 4 pilares para tratar. tá bom, então. Muito bem. Então, ó, delimita na sua agenda, cria um compromisso mesmo, né? Para cada projeto ou para cada ação que envolve esse projeto. Beleza? Então, um pilar importante. Terceiro pilar. Quarto pilar, gente, é o seguinte. Você precisa ter um método para organizar suas tarefas, seus compromissos, tá? Pode ser uma agenda, pode ser um planner. Eu gosto de usar o celular, tá? Celular por quê? Porque ele está sempre comigo, eu guardo tudo na nuvem. Tá? Então, você precisa de um método, de um meio para você colocar, para você descarregar, tá? Ou seja, descarregar toda essa informação. Surgiu uma demanda, você descarrega. Surgiu um compromisso, você descarrega. Tá? Vai sempre alinhando. Isso tem a ver com os resultados que eu estou buscando, né? Vão entrar outras questões aí, né? Por exemplo, vou aceitar uma demanda de um terceiro, tem que ter cuidado. Né? Tem pessoas que vão aceitando demandas, vão dizendo sim para tudo e acabam não tendo tempo para outras coisas, para aquilo que foi prioridade. Mais uma razão para você ter delimitado, porque é importante para a sua vida, para a sua carreira, para o seu negócio, para você não ficar aceitando demandas que não estejam tão relacionadas, né? É claro que a gente vai ser altruísta, vamos fazer o bem para os outros, mas tudo tem um limite, né? Eu gosto da seguinte definição. Quando a gente for falar em método, a gente diz que compromisso você coloca na agenda. O que é um compromisso? Um compromisso é uma ação que ela tem uma duração um pouco maior, né? Por exemplo, e você tem que fazer no horário específico. Por exemplo, amanhã eu tenho um compromisso comigo mesmo de manhã, mais ninguém, um compromisso, uma reunião comigo mesmo, que tem a ver com o planejamento de um negócio meu. Então está lá na minha agenda, um compromisso. Ao mesmo tempo, eu tenho uma outra tarefa, que é uma ligação rápida que tenho que fazer para uma empresa lá em São Paulo. Então, isso é uma tarefa. O que eu coloco? Eu coloco numa lista de tarefas. Entendeu? Eu gosto dessa forma simples de organização, mas que ajuda. Então, compromisso você coloca na agenda. Tarefa você cria uma lista de
tarefas, tá? E tem diversos aplicativos aí para isso, tá? Disponíveis aí na internet. Se alguém quiser depois, eu posso dar algumas sugestões de aplicativos que eu uso, que eu já usei um monte. Eu testei diversos, né? E ainda estou testando alguns novos para ver que funciona melhor, dadas as demandas que acontecem. Tá? Quinto pilar, importantíssimo. Agende o planejar. A partir do momento que você tem clareza do que você quer buscar, dos resultados que você está buscando alcançar, você sabe quais são os projetos, você precisa reservar um espaço no seu dia, na sua semana, melhor dizendo. Pode ser talvez aí um sábado de tarde, um domingo de tarde, você escolhe o melhor dia, para você planejar a sua semana, no mínimo os próximos 3 primeiros dias. Tá? Então, você tem um momento para você planejar a sua agenda. E o que é importante? Qual é um erro comum que as pessoas cometem? Um erro comum é não planejar nada. Segunda-feira eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas aí acontecem urgências, imprevistos, daí por diante. Então, foco no que é prioritário, foco no que é importante, que vai te levar para o negócio que você quer, para a vida que você quer. Tá? Então, você vai colocar isso na sua agenda. Outro erro comum que você vai evitar cometer: colocar muita coisa na sua agenda, um compromisso em cima do outro, né? Eu lembro de uma cliente que eu atendi, empresária também, e eu lembro que um dia ela me mandou a agenda dela, né? E ela me mandou, tipo assim, ela fez, tipo assim, provavelmente ela estava num momento de empolgação na hora que fez a agenda, ela tinha, tipo assim, uns 25 compromissos para aquele dia, ela agendou tudo, a cada 25 minutos tinha um compromisso agendado, né? Bom, eu deixei ela aprender com o processo, depois eu vou falar no 7º pilar sobre por que eu não falei nada, né, com ela. Mas eu já sabia que ela não conseguiria cumprir, de fato foi o que aconteceu. Então, a gente precisa não só agendar o planejar, mas evite agendar o dia inteiro. Você precisa deixar espaços para quê? Até para você recarregar sua energia. Você precisa deixar espaços para imprevistos, porque o imprevisto ele é previsto. Você só não sabe qual será esse imprevisto, né? Então, genuidade nossa é achar que não vai ter imprevisto nenhum durante o dia. Tá? Então, agende seu planejar, deixe espaços. Alguns falam em você agendar só 60% do seu tempo. Você lembra o que eu falei sobre você curtir a trajetória? Então, vamos ter uma execução legal também, né? Às vezes a gente tem que pegar um pouco mais firme, sim, né? Enfim, ter uma ação mais massiva em determinado dia, mas, se possível, que seja agradável essa ação durante o dia. E deixar espaço vai ser fundamental para isso. O 6º pilar eu considero importantíssimo. E nenhum livro até hoje que eu li sobre gestão de tempo, que eu estudei, falou sobre esse tema. Então, isso é um bônus aqui dessa live, aproveita. 6º pilar que eu acho importantíssimo é a gestão da sua energia emocional. Eu não estou falando de inteligência emocional, apesar de que energia emocional está dentro. O Daniel Goleman, no livro dele, Inteligência Emocional, quando ele fala do tema, ele fala sobre a capacidade de se automotivar. Então, digamos que energia emocional é a forma como eu vou me referir ao você se automotivar. Tá bom? Por que energia emocional é importante? Quando você está desanimado, a verdade é que você não executa, ou executa menos, ou não executa conforme deveria. Vai falar que não é? Acontece. A gente procrastina, deixa para depois, ou não executa. Então, é importante que você delimite um espaço de tempo na sua semana, até mesmo ao longo do seu dia, para você gerir sua energia. Você está energizado? Você está bem para executar? Né? Tem ações que são mais complexas, são mais difíceis. Talvez é bom você deixar para um momento do dia em que você está com muita energia. Então, qual momento você tem maior energia? Então, é um processo também de autoconhecimento. Qual o melhor momento para executar esse tipo de ação? Então, tem coisas que ninguém vai poder te dizer, mas você vai ter que aprender, né? E sempre reserve tempo para gerir a sua energia, para você estar bem, tá? Então, por exemplo, eu procuro reservar momentos durante a semana, até vários dias na semana, para fazer coisas que me fazem bem, né? Que me fazem ter uma vida mais equilibrada, mais leve, porque essas ações me ajudam a executar com maior desempenho durante a semana, tá? Então, gestão de energia emocional, tá? Um pilar que eu considero importantíssimo. E o 7º pilar
sétimo e último pilar, aprenda com o processo. Não vai ser hoje, você pegando essas dicas aqui, que você vai conseguir gerir 100% da sua agenda e da sua rotina, enfim, da sua vida. Você precisa estar disposto a aprender com o processo. Então, você vai se programar, você vai ver o que é importante para você, vai priorizar essas ações, vai treinar, vai educar sua equipe, vai dar acompanhamento, etc. Vai colocar isso na sua agenda, mas ainda assim você vai ver que você não vai conseguir se livrar de todas as urgências, vão ter compromissos que você não vai conseguir executar, e você precisa estar disposto a aprender com esse processo. Isso faz parte. Você vai aprendendo a gerir seu tempo conforme você vai fazendo isso. Mas é importante, então, que você comece a fazer isso. Você comece, de fato, a se agendar, colocar seus compromissos, executar, e você vai tendo uma métrica. Bom, de tudo que eu agendei hoje, eu consegui executar 90%. Ó, eu executei quase nada. Por que eu não executei? Ah, eu fiquei meio chateado com algumas coisas financeiras, etc. E tal. Ah, não, surgiram algumas urgências, enfim. Então, você vai começar a entender o que está acontecendo e você vai aprendendo desse processo e vai aplicando ali o Kaizen, né? A melhoria contínua, né? Procurando melhorar a cada semana. Beleza? É importante lembrar o seguinte, detalhe. Conforme eu falei, o que é urgente pode ser evitado em muitos casos. Note, não estou falando de uma emergência, estou falando de uma urgência. Grande parte das urgências elas podem ser evitadas quando você se programa com antemão ou quando você se antecipa naquilo que de fato é importante, né? Voltando aqui para o caso do Jean, né? Conforme eu estou lendo essa situação, né? Acontecer urgências durante o dia. Bom, quais são as ações estratégicas importantes que, se eu executar com início, meio e fim, dentro de um processo bem estruturado, eu consigo passar esse bastão, consigo delegar essas ações, a fim de que eu consiga ver livre desse tipo de tarefa, ou a fim de que esse problema não aconteça mais. Na minha experiência com pequenas empresas, a maior parte dos problemas eles são recorrentes. Não é uma primeira vez que um problema aconteceu. É recorrente, é uma coisa que geralmente eu ouço muito empresário falar o seguinte: ah, mas eu falo, mas volta novamente acontece. Eu falo, mas não adianta. Então, como muitas partes dessas urgências são recorrentes, a gente pode ver a maneira de criar um processo bem estruturado para que essas urgências evitem de acontecer. Aí que está. Por isso que a gestão de tempo é importante. Você vai criar algo que é importante, um treinamento para conseguir fazer com que esse processo funcione redondo. Foi o que a gente fez lá com aquela clínica que a gente atendeu. Então, foi um treinamento, foi ao longo dos meses, até o processo ficar bem bonitinho e redondo. Aí algumas urgências que antes aconteciam, pararam de acontecer. Né? Até alguns mimos que eles faziam lá na clínica, que é levar uma aguinha com limão, chazinho, colocar lá à disposição, começaram a ocorrer de forma o quê? Sistemática. Né? Pequenas coisas, mas que são importantes para o bem-estar do cliente. Né? Muito bem, esses foram os 7 pilares que eu considero que são muito importantes. Vamos abrir para as perguntas que o pessoal quiser fazer. Márcio, em primeiro lugar, parabéns. Você foi muito organizadinho, como você é. Eu estou até com vergonha do meu negócio. Da próxima vez que for eu vou organizar melhorzinho assim. Vou falar você com 19 minutos e 35 segundos, incluindo a introdução. Você falou de 7 pilares. Isso é uma coisa para mim quase impossível para mim. Mas entendeu? Eu vou aprender, como você falou aqui, a fazer assim. Então a gente vai abrir para perguntas, pessoal. E eu também vou querer dar uma dica para vocês e fazer uma pergunta também para vocês. Vamos lá, tá aberto. Eu vou abrir o microfone de todo mundo. Ou então você me levanta a mão e eu abro, tá? Para todo mundo. Vamos lá. Tá todo mundo aberto aí, caso queira fazer. Davi, você levantou a mão? Eu falei que eu ia. Ó, você pode desmutar o seu No e fazer a momento sua pergunta. não. Não? No Muito momento bem. não. Ah, Mas vou Tatiane, gente, eu estou procurando quem é que tem pergunta para fazer. Pode ser na mão ou tem que ser na mão? Não, peraí, David, eu acabei te cortando. Você não fez pergunta, né? Levantar a mão. Ah, não. Não. Agora a Tatiane quer falar. Pode falar, querida. Tchau. Eu achei interessante o que você falou sobre, às vezes, confunde a questão, você está trabalhando em casa agora e começa a gastar muito tempo no trabalho,
a minha dificuldade está sendo essa. Às vezes eu foco mais no trabalho do que nas outras atividades, com a família, É, outras coisas que eu tenho para fazer. Então, eu acabo me envolvendo muito com o trabalho e a questão de estudo, a questão de outras coisas, eu não acabo perdendo esse equilíbrio, entendeu? é, Aí é isso aí. Como é que faz, né? como é que faz? É. Então, eu vou fazer o seguinte: se ninguém mais levantando no momento, eu vou pedir para o Jean. Jean, fala um pouco mais para a gente aqui qual é o teu desafio, se você puder, tá? Qual é a tua realidade e teu desafio, para a gente Então, entender o teu perfil. a minha pergunta foi baseada em algumas situações que acontecem na minha empresa. Por Isso. Então, exemplo, eu dá sou para a dono de gente um uma pouquinho o teu perfil. Você trabalha onde? Você então, eu faz o sou quê? eu sou dono de uma empresa de seguros, eu trabalho com diversos produtos, consórcio, plano de saúde, previdência, etc. Aham. E o que acontece muito comigo, mas muito mesmo, são a questão que o Márcio até comentou de demandas de terceiros. Só que eu não Uhum. tenho como excluir essa demanda de terceiros, porque faz parte do meu trabalho Uhum. prestar um atendimento ao cliente. E muitas das Uhum. vezes, esse atendimento não é nem pertinente ao meu trabalho, mas a gente acaba fazendo para poder agradar, para poder conquistar, cativar o cliente, e a Uhum. gente faz. Então, assim, são diversos procedimentos que a gente acaba adotando, Uhum. tendo que fazer, e isso absorve muito tempo nosso. Mas, Entendi. assim, faz parte do trabalho. Sim. Eu entendo como uma parte do meu trabalho. Hoje em Uhum. dia, a maioria das empresas fica empurrando a peteca de setor em setor. E, Uhum. às vezes, quando a gente manda o cliente, pede para o cliente entrar em contato direto com a seguradora, Uhum. acontece isso com o cliente. Ele fica igual uma peteca, e ele não consegue resolver. Então, Entendi. acaba restringando em mim, né, no nosso trabalho aqui, essas demandas. E a gente atende, a gente consegue dar o bom suporte para eles. Então, assim, é muito difícil gerenciar Ok. quantas demandas dessas vão aparecer, né, e quanto tempo vai levar para ser resolvida. Porque a gente Beleza. depende de terceiros, entendeu? Central de Beleza. atendimento, que às vezes está com fila, Uhum. horários específicos que o cliente passa para a gente a demanda, e aí é Entendi. final de semana, a gente não consegue falar, aí essa demanda Entendi. fica para outra semana. Então são esses problemas aí Beleza, que Jean. que que Beleza, absorvem acho muito que deu para tempo. ter uma boa ideia. Obrigado, viu? Porque e assim, olha, gente, pelo empenho do Jean, eu acho que se alguém tiver coisa de seguro aí, pode procurar por ele, tá? Porque ele, apesar da dificuldade, ele quer atender pessoalmente e tudo mais. Acho super bacana isso, Jean, de fato. Bem, o Márcio, eu posso ajudar a responder a pergunta do Jean aqui ou eu passo a bola para você? Não, não, eu acho interessante. Deixa eu só responder então da Tatiane. Tá. Em relação a essa questão que a Tatiane falou, tem a ver lá com aquele primeiro passo, primeiro e segundo passo, Tati. Uhum, Clareza o que você deseja nas suas esferas de vida, né? Nós temos diversas esferas, né? Alguns falam que nós temos a esfera, né? Até os cientistas falam sobre isso, né? A uhum, material, a física, a emocional e a espiritual, né? E temos alguns diversos papéis que nós vivemos: papel de filho, papel de pai, marido, amigo, etc. e tal, né? Então, quanto maior clareza você tem desses papéis que você ocupa e de quais são as esferas da sua vida que você precisa dar uma maior atenção, na verdade, a gente precisa dar atenção a todos esses papéis e a todas essas esferas de vida. O que é importante é ter essa clareza que a gente tem essas esferas, esses papéis, e colocar ações para satisfazer essas áreas, né? E a partir desse momento agora, tá? Você já tendo essa clareza, bobear, você pega um caderno e já começa a escrever isso, e já vai te ajudar a priorizar quais são as ações. Porque você consegue dar conta de executar o que tem que ser feito, sem a correria, sem a pressa, e ainda dar atenção para quem é importante para você, tá? Então, é mais ou menos o que eu faria, tá? E se ficou alguma dúvida, você relata aí para gente. Não, gostei. vou pegar então daí para frente. Porque é o seguinte, eu acho que o Márcio falou de uma coisa. Vocês conhecem essa matriz de Eisenhower? Primeiro, o mais importante, o importante versus o urgente. Vocês já viram essa matriz? Então vamos lá. O que acontece, o que eu acho que acontece muitas vezes. Em primeiro lugar, que o tempo é o bem mais precioso que se tem e a briga por ele é grande. Então, assim, desde da industrialização, a partir da industrialização, de fato, porque junto com a industrialização veio o quê, pessoal? Veio a propaganda. Então, a gente tem que criar demandas,
Porque se a gente não tiver demanda, não tem consumo. Se não tiver consumo, para-se a sociedade sob o ponto de vista econômico, tá certo? Então o que que acontece? A gente é extremamente demandado. A realidade da Tati, a realidade de todos nós que estamos no dia a dia de negócios, e é do Jean, não é diferente, é que é tudo muito disputado. E se disputa pelo quê? Pelo nosso tempo, concorda? Por quê? Porque está tudo muito ágil. Você imagina essa reunião aqui, a pressão que ela não é, né? Imagina, antigamente a gente tinha que se deslocar para um lugar para sentar para conversar. Agora a gente está aqui imediatamente já falando e a vida vai se conectando a outras coisas. E agora aconteceu esse momento que acelerou em alguns anos essa mudança na sociedade. A empresa e o negócio da nossa classe social, do nosso tipo de emprego, vamos sempre tomar muito cuidado com isso, se fundiu. Então a empresa veio para dentro da casa e a casa veio para dentro da empresa, né? Vocês são mais jovens que eu, seguramente vocês ouviram falar, mas eu vivi a época hiper workaholic, onde o certo era ser o workaholic. Eu acho que a Tati, lá na China, lida com esse desafio, porque o ritmo oriental, né, no Oriente, não no Oriente Médio, que é muito diferente, mas no Oriente, do ponto de vista do Japão, da China e tal, é muito intenso, né, Tati? Pelo menos pelo que eu leio, eu vejo muito isso. É extremamente intenso, as pessoas são muito voltadas para o trabalho, o senso coletivo é muito maior do que o privado, e a realidade das pessoas como um valor social é estar sempre muito ocupados, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Isso nos exige o quê? Como o Márcio falou como primeiro pilar. Clareza. Clareza sob o ponto de vista, a gente também, aí eu vou falar do meu lado mais metodológico, que é você tem que ser profissional. Você não pode lidar com o seu tempo de maneira amadora. Como o Jean falou, tem uma série de coisas que muita gente considera side order, quer dizer, assim, isso aqui é a parte do meu trabalho, quando na verdade é o seu trabalho. Você imagina um médico falando assim, ai meu Deus do céu, agora eu tenho outra cirurgia, né? Aí eu tenho esse negócio de lavar a mão, ainda tem que falar com o paciente, ainda tem que ver os exames dele, né? Aí vem aquela família perguntando um monte de coisas. Espera aí, nós somos profissionais, tem coisas que fazem parte do nosso trabalho. Então, o Márcio falou de projeto, eu achei brilhante, porque uma coisa é projeto, outra coisa é rotina. Qual é a sua rotina? É a vida. Tem rotina, não adianta, não nega essa rotina. Coloca ela lá no lugar para você gerenciá-la. Nós já vamos falar sobre isso que o Márcio falou. Mas tem, e às vezes o nosso trabalho, a característica do nosso trabalho, é um peso muito grande de rotina, não é verdade? Porque faz parte do processo do seu trabalho. Só que muitas vezes a gente não mapeia todas as rotinas e precisa mapear. Exemplo, rotina do chefe, gente. Quem tem chefe tem que mapear, porque ele é uma peste. Chefe atrapalha, chefe incomoda, chefe é um problema. Quer ver coisa pior do que o chefe à toa? Então tem até uma regra que diz: ocupe seu chefe. Chefe à toa inventa coisa, pede coisa de novo que já pediu. E a gente, às vezes, se vê nesse papel. Então, por exemplo, quais são as prioridades do dito cujo? Qual é a hora que ele não tem nada, que ele devagueia e procura para você só para devanear? Entendeu? Bota na agenda um horário para o moço. Bota lá. Porque ele vai entrar. Antigamente, você falava que a prioridade é a prioridade do chefe, né? Então, né? Hoje estamos mais democráticos, mas chefe interfere muito. Uma outra coisa, aí entra o ponto da Tatiana. Tati, é a vida, né? Aí a gente pega a agenda e a gente só agenda compromisso de trabalho. É. Claro, nós temos uma história de escravidão, a gente tem ranços culturais da importância do trabalho, mas assim, o que o trabalho vai fazer? Ele vai te matar? Ele vai te colocar no tronco? Não, coloca lá na sua agenda, por exemplo. Ai, caramba, eu tenho reunião de pais. Ai, tem reunião de pais, cara. Espera aí, criança estuda 8 anos, 12 anos. Você vai ter reunião de pais durante 12 anos se o moleque ou a garota forem bem e passarem, senão vira 15, né? Então, você tem que botar na agenda, cara. Aniversário de casamento, bota na agenda. Vai na academia, como o Márcio falou, bota na agenda. Sabe por quê? Porque uma pequena negociação, às vezes, resolve que a gente tem muito medo.
Se você chegar para o cara e disser, você botou na sua agenda, Márcio falou, 60%, eu amo isso. 60%, não bota 100%, você não cumpre 100%. Por quê? Porque o seu trabalho não permite isso. Então, por exemplo, Jean, sugestão, pega uma série dessas coisas que os teus clientes te demandam, que faz parte da sua customer promise, pelo que eu vi aí. Ou seja, você promete, de certa forma, porque não precisa ser em palavras, tá, Jean? Um atendimento personalizado, você cria um, um rapport, né, com os seus clientes aí, então você, né? Então, assume isso e põe isso na sua agenda, para que você possa dizer não. E aí eu vou parar, porque eu já estou me empolgando aqui, mas o segredo do que o Márcio falou para mim é o realismo. A clareza tem que ser realista. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, ai, eu não estou podendo dar atenção para os meus filhos, eu não posso dar atenção para o meu casamento, mas talvez essa seja uma fase da sua vida que você tem que priorizar o trabalho, porque você não pode perder o trabalho. Então assuma que durante os próximos 4, 5 anos, você vai ter que dar prioridade ao trabalho e você vai dar menos atenção ao seu esposo ou sua esposa, ou aos seus filhos. E negocia isso em casa. Fala sobre isso, discuta sobre isso. Porque senão vai ser assim, porque você não pode perder emprego, concorda? Você diz assim, ó, está muito difícil aqui na cidade onde eu vivo, o período no Brasil está muito difícil, essa empresa é muito boa, eu quero investir nela, mas nos próximos 3 anos não tem jeito. Eu quero chegar no cargo de gerente e eu vou ter que me empenhar para isso. Se isso é propósito, se isso é meta, isso vai ter um custo, e esse custo não é um custo financeiro, é um custo de vida, você precisa negociar com os seus outros interlocutores, você precisa conversar com as pessoas. E quando você faz isso, o que vem aí? Vem um não fácil, entendeu? Então, Jean, no teu caso, você tem que educar. Aí vem o papo que Márcio falou. Educação. A gente tem que educar a gente mesmo, tem que educar quem está em volta, para você dizer aquelas regras de negociação. Oi, fulano, teu cliente, né? Olha, eu queria muito te atender agora, mas eu não posso. Eu posso falar às 3 horas da tarde, pode ser? Às vezes, gente, não é nada, não faz a menor diferença para o cara te atender às 3, falar com você às 3 horas. É porque você está fácil. É porque ele ali deu um insight na mão dele, pegou o celular e ligou. Quando você educa quem está em volta, o pessoal fala assim, gente, ó, eu nem vou ligar para a Márcia agora, que segunda-feira de manhã ele não atende. Ele vai me mandar ligar de tarde. Então eu vou ligar de tarde. Você começa a educar isso. E família, em termos de produtividade pessoal, família, né? A gente começa a negociar, e se a gente faz o que o Marcos falou, a gente planejou, escreveu, você não vai chegar para sua esposa ou para o seu marido e vai falar assim: ah, o aniversário de casamento não vai dar para eu ir hoje. Pô, você pode falar assim, amor, a gente pode combinar na quinta, de celebrar na quinta, porque na sexta cai exatamente no dia daquela reunião de resultados da empresa, toda a primeira sexta-feira do mês. Será que a gente pode fazer isso? É outro patamar. Ou então, olha, gente, quando eu estiver em casa, a parte da manhã, de meio-dia a tal hora, ou de tal hora a tal hora, eu não vou atender porta e nem vou atender chamadas só coisa urgente, tá bom? Vamos combinar assim, mas deixa combinar. Gestão do tempo tem a ver com combinação. Chefe ruim, cliente intrometido, se você combina, o que é combinado não é caro nem barato. E outra coisa que o Márcio falou que eu acho assim bárbaro é usa o método. Sabe, eu queria me meter nisso, porque se você. A gente faz empresa planejamento estratégico, com visão de 5 anos, de 3 anos, e a gente faz uma agenda semanal, que loucura, você tem que ter a visão anual, pelo menos. Quando é que você pretende tirar férias? Quando é que acontecem os eventos? Eu, pelo menos, começo assim: feriados, onde vão cair, as rotinas da empresa, as rotinas do seu setor, as suas rotinas, né? Põe lá. Porque quando alguém te pede uma coisa, pega a disciplina de olhar o planejado. Mesmo que seja o top do top do top que vai furar toda a sua agenda, nunca faça o teu tempo ser fácil. Está no varejo. O seu tempo tem que estar no atacadíssimo. Tem que ser uma preciosidade. Então se habitue a dizer. Alguém te pede alguma coisa, pode ser quem for, pode ser o chefe do seu chefe. Ah, perfeitamente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, eu tenho uma reunião, mas essa reunião eu consigo negociar, então eu vou te atender, mas eu só tenho 30 minutos, eu só tenho 1 hora, eu só tenho 15 minutos. E a regra da dona Luísa, minha mãe, se você tem que emprestar dinheiro, empresta só a metade. Então, se você tem que
dado o seu tempo, você dá só a sua metade, entendeu? Nunca dá o seu tempo inteiro. "Ah, eu queria conversar com você, não sei o quê". "Quanto tempo você precisar?". "Preciso de 2 horas". Se não for seu chefe, né, mas mesmo que for seu chefe, dá pra gente fazer em 1 hora? Sabe por quê, gente? Porque dá, entendeu? Porque aí vocês vão ver lá na matriz de Eisenhower, tem esse lance assim, as pessoas empurram os problemas de tempo deles para os outros. Então, empurra, aí você vai aceitando. Se você começar a dizer não, aí tem o que ver com o Márcio fala sempre, né, Márcio? Para mim, então, você vive falando é prioridade da vida. É você saber que tempo é vida, que às vezes quando faz 13 anos, o monstrinho sai do quarto, você não reconhece aquela criatura. Você fala: "Meu Deus, o que é meu filho? Que que se transformou", né. Por quê? Porque você às vezes não prestou atenção no crescimento, porque você ficou dando atenção a coisas de trabalho. Empresa não tem filho não, gente. Quem tem filho é a gente. Então você tem que saber dizer. E olha, usa. Esses 7 pilares, eles funcionam. Como uma dica, Márcio tem outras, eu sugiro dar uma olhada na matriz de Eisenhower de novo, mas olha como vida, não olha só como coisinha do dia a dia não, como vida. O que que é a minha prioridade? O que que eu estou buscando? O que que eu estou a fim de pagar? Porque vocês sabem, né, infelizmente, vamos encerrar esse papo, às vezes a pessoa tem um ataque cardíaco mal súbito, e ela simplesmente muda de vida porque teve que mudar, não é isso? A gente vê aquele cara que não praticava esporte, não fazia nada, aí então: "Ah, não, eu mudei, né, eu tive que mudar". Ou então, porque você, foi acometido por um outro problema, foi mandado embora da sua empresa. Quando dizem assim: "Ó, você vai ser mandado embora porque você não está rendendo, porque você não está conseguindo acompanhar o nosso ritmo, você está muito para baixo, você está muito desanimado". A gente quer evitar que isso aconteça, né. Tempo, gostei muito desse papo, tempo é vida. Parei, Márcio, parei assim, parei, Deixa entendeu. Oi, Leide, deixa eu abrir seu microfone. Leide, pode aí. Tá aberto já o Ainda microfone. pronto. Tá. Ainda sobre o pilar gestão da energia emocional, algo que pelo menos eu sinto um desgaste muito Só vou pedir grande. para você chegar mais perto do microfone, Tá, porque tá um pouquinho melhorou? baixo. Melhorou agora. Melhorou? Tá. Ainda falando sobre o pilar da gestão da energia emocional, algo que me desgasta muito é me organizar, mas no que depende de outras pessoas, não há um cumprimento, uma conexão, né? Por exemplo, comigo. Aí a pessoa agenda aquilo, fura, te bagunça toda e que isso gera um estresse. Eu gostaria de saber mais sobre mais orientações sobre como educar esse tipo de pessoa, como ser mais, por exemplo, pulso firme, né, com Em- ela. Oi, Márcio, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Pode falar. O mandão aqui sou eu, tá. Eu quero dicas, Olha eu aí, quero... se Ah, isso é um padrão, tem que ver de fato se você já não educou elas, mas do jeito errado, né? Isso tem que ver se isso já é um padrão. Então, se isso, para você ter feito essa pergunta, provavelmente está sendo um padrão, não é? acontece com uma e outra pessoa. Eu vou citar um Ah, exemplo, não de empresa, mas de dirigir estudo. A Uhum. pessoa fura, vamos estudar amanhã? No começo, eu confesso que eu fazia. Mas uma ação que eu desenvolvi foi, olha, a minha agenda é muito cheia, quando você não puder estudar, você tem que me avisar pelo menos com um dia de antecedência para eu tentar te encaixar. Eu consegui resolver esse problema. Mas às vezes na empresa, uma situação emergencial, você está indo, a pessoa já liga, não vou poder ir para aquela reunião porque eu estou entrando em uma outra agora e te bagunça todo. Eu queria mais opções sobre esse tipo de situação. uhum. E aí, é eu? Bom, o que eu falaria para você é o seguinte, de fato, você delimitar seu espaço, deixar claro para a pessoa, né, e seguir educando as pessoas dessa forma, né? É claro que tá aí vai envolver nosso bom senso, nossa flexibilidade. Se a gente perceber que é um padrão a parte de outras pessoas, a gente colocar uma agenda um pouco mais flexível, talvez antecipar um ou outro compromisso. Porque, assim, é claro, o melhor dos mundos seria todo mundo cumpre os compromissos que foram agendados no horário que foram agendados. Esse é o melhor dos mundos, né? Mas isso nem sempre é possível. Então,
O que eu, Márcio, faço? Vou te falar o que eu faço. Eu tento ver o que eu consigo antecipar quando eu não posso desmarcar essa reunião, quando não é uma reunião importante. Eu procuro antecipar outras coisas. Se é um padrão muito grande, aí eu tenho que começar a observar se, de fato, eu não estou educando as pessoas que eu estou sempre disponível a qualquer momento. Tá? Uhum. Jailton, você tem alguma sugestão para a nossa amiga Leide? Tenho. Gere consequências, meu amigo. Gere consequências. Desmarcaram com você e tal, tem que ter uma consequência. Quando eu trabalhava em empresa, né, assim, quando eu estou num projeto grande, isso é muito comum. Dizem que ser consultor é o emprego do futuro, mas é uma droga, porque as pessoas acham que você tem tempo para tudo e tal. Então, eu sempre falo, coach, por exemplo, é horrível, porque o coach é o estudo bíblico domiciliar que a gente é pago, né? Então, É. a pessoa chega e fala, né? Jailton, infelizmente, assim, na hora que você vai começar. Em primeiro lugar, eu continuo cobrando, tá? Eu cobro, tá? E outra coisa, eu vou gerar uma consequência para ele. Tenho que gerar. Ele vai querer me pedir um outro horário e eu vou dizer para ele que eu não tenho, entendeu? Então, reunião também é outra coisa. A pessoa falta uma reunião, depois chega e fala assim: então, eu não fui naquela reunião e tal. Olha, e aí, como é que foi? Aí eu falo: olha, a ata foi publicada e você tá lá, que a reunião aconteceu. A reunião era com aquela pessoa especificamente. Venda a dificuldade, entendeu? Se faça necessário. Eu sempre penso numa coisa, gente. Grandes empresários e grandes líderes mundiais vivem 24 horas por dia. Não tem um segundo a mais. Então, comporte-se como tal. Como é que uma pessoa, né? Como é que o cara que é presidente de um país, como é que o cara que é presidente de uma corporação enorme, como é que ele dá conta? Márcio falou desse exemplo, então eu vou dar um exemplo de uma empresa grande. Eu dei uma época um curso para toda a liderança da Coca-Cola. Grupo Andina, pega o Rio de Janeiro, pegava uma parte grande, América Latina, uma loucura, uma empresa imensa. E o presidente do Grupo Andina, eu fiz 7 turmas para pegar toda a liderança. Eram 6 e depois contratou para a diretoria. Nas 7 turmas, ele estava lá pontualmente às 7h45 da manhã, abria a turma, repetia a mesma coisa para todos eles. Este marcou com ele para ele fazer isso, ele fez, marcou a conclusão para ele dar uma palestra, a palestra ia ser 3 horas, eram 10 para as 3, ele estava pronto, preparado, aguardando. Aí eu fui pesquisar esse cara e aprendi muito com ele. E uma das coisas que ele fazia isso, ele era super gentil com as pessoas. Mas você não falhasse no tempo, porque ele não falhava com as pessoas. E ele dizia não e ele gerava consequências. Então eu passei a fazer isso faz muitos anos já. E eu passei a fazer isso e funcionou. Faz como o Márcio falou, se organize, não seja exagerada. Você tem cliente, mas gere consequências. Eu não pude ir e tudo mais. Qual é a consequência que você vai gerar para essa pessoa? Porque, infelizmente, o mundo é assim, as pessoas são assim, elas só aprendem a se doer. Então tem que doer de alguma maneira. Se você ficar deixando acontecer, vai fazer o que o Márcio falou, você vai criar um padrão de relacionamento e ele vai preferir furar com você do que furar com outra pessoa que tem um padrão mais rígido, que às vezes é ele mesmo. Entendeu? E 90% é isso que o Márcio falou. 90% das pessoas mentem. Eles não estão desmarcando porque é uma coisa importante. Desmarcou porque dormiu a mais, porque ficou comendo no restaurante, ficou conversando, porque esqueceu um compromisso do filho, porque ficou se arrumando, se maquiando. É a vida. Infelizmente, as pessoas falam assim: desculpe, eu tive um imprevisto. Brasileiro é uma desgraça nisso. Eu tive um imprevisto. Se você pegar a câmera do Big Brother, você vai ver que a pessoa não teve imprevisto. É o que o Márcio falou, era o previsto que não estava agendado. Entendeu? Então, gere consequências, faz doer. Seu tempo é muito importante. Boa. Parte de ser mal. Seja má. Entendeu? O mundo é mal, seja má. Posso fazer outra? Ô, Márcio, você queria Claro. pontuar alguma coisa? Pode. Não, pode fazer. Ô, Márcio, aquela famosa pergunta, até quando você vai prestar consultoria, né? O cliente faz: mas em quanto tempo você vai fazer isso aqui? Por exemplo, deixar um funcionário pronto em um treinamento. Aí não depende só de você, depende dos terceiros. Como gerir a questão desse modelo de tempo?
Olha, para poder dar uma resposta X para o cliente. isso dá uma live. Isso aí que É. você tá falando dá uma live. Vamos fazer o seguinte, Jailton, acho que isso aí Hum. tá um tema de live para você responder. Eu até Dá consegui, uma pitadinha para mim. mas eu acho que Mas o que que é a pergunta direito? Qual é a situação? O cliente te pergunta em quanto tempo você vai conseguir preparar uma pessoa, por exemplo? É, quando a gestão de tempo não depende mais só de você, envolve terceiros. E você tem que dar uma previsão. Só dê a previsão quando você tiver todos os fatores que vão influenciar nessa decisão. Isso é uma pressão que todo mundo quer, mas você tem que saber ser profissional. Você vai falar: "Não, eu vou te dar então uma previsão, deixa eu ver aqui. Então quantos o que que você quer que treine? O que que você quer que faça? Em quanto tempo?" E você vai ter tempo? Porque um dos principais fatores, por isso que Márcio falou, que dá uma live, porque isso aí é da gestão de projeto, pelo PMI ou pelo tem Ágil, o KPIs aí, Scrum, né? é o database. É exatamente você saber estabelecer a base de dados para você estabelecer o tempo. E uma das coisas que eu mais vejo não é a gente, porque o que a gente vai fazer, a gente muitas vezes sabe. Você não sabe é do cliente. Ó, quer ver uma coisa, talvez vocês lidem direto? Aprovação. Você fala assim: quanto tempo você me aprova isso? Ah, eu aprovo rapidinho. Mas mapeia. Não, mas como é que é o seu processo decisório? Não, aí eu levo para o meu gerente e ele tem que aprovar e depois leva para a diretoria. E quanto tempo essa reunião de... Ah, essa reunião acontece uma vez por mês. Bal, perdeu uma data, vai levar um mês. E não depende de você, depende da realidade dela. Então, pegando essas metodologias de gestão de projeto, PMI, Scrum, Ágil, um conjunto delas, você tem que ter dados para estabelecer um dos recursos mais importantes de um projeto, de uma ação, que é o tempo. Esses dados também envolvem os dados do cliente, com realismo. Lembra sempre disso. Uma coisa difícil, Márcio falou que a moça entregou para ele a agenda com 25 minutos, ele já sabia que não ia dar certo. Por quê? Porque é irreal. Então a gente tem que trabalhar com a realidade. Está diante do cliente, você quer fechar um negócio, você quer ganhar aquele dinheiro, aí você vai aceitando. Você tem que ser profissional e dizer: espera aí um instantinho, me diz como é o teu processo de aprovação. Ah, tá. Você leva quanto tempo? Ah, tá. E a gente consegue ter uma reunião em que você participe plenamente, com certeza, uma vez por semana? Consigo. E o seu funcionário vai ficar disponível para o treinamento? Uma hora eu conto um case para vocês aí da Petrobras, muito sério. É, quanto tempo ele vai estar disponível para o treinamento? Ah, de manhã ele não pode. Olha, só no sábado de manhã e tal. Então, como é que é isso? Você tem que levar esses fatores em consideração. Se faz parte do seu negócio, mais ainda, porque é a sua expertise profissional, tá? É do seu produto. Você tem que dominar essas variáveis. Dá uma live assim, Isso. olha. Então, em cima disso, Jailton, por exemplo, quanto tempo o funcionário precisa para ele aprender? Ah, ele precisa de 2 horas. Eu vou cobrar essas 2 horas. Só que, ao final desse tempo, o funcionário não rendeu. E aí, o que que eu vou fazer, entendeu? Porque aí a gente tem Na gestão desse tempo. Não, a gente tem que conversar, porque você está falando de performance improvement. Performance improvement é uma coisa que é o seguinte: você não está falando de tempo de treinamento, você tem que falar de esforço para performar. Então, o que é isso? Eu tenho muito problema com isso. Hoje em dia o pessoal fala assim: não, agora mesmo está acontecendo com a Shell. Não, você faz uma live de 1 hora só, 1 hora para treinar. Aí eu falo: ah, legal, beleza, não vou perder esse dinheiro, mas não perco mesmo. Perdi quando eu tinha 20 anos de idade, cheio de verdades, né? Agora, no dia que eu pego a hora que ela me deu, eu falo: claro, mas isso aqui vai ser uma apresentação. Isso não é um treinamento. Vamos fechar então o nosso compromisso? Ao fim desta live, as pessoas que assistirão serão capazes de fazer o quê? Então, aí tem uma taxonomia, pesquisa sobre a taxonomia do Bloom, que vai te dizer que as pessoas, ao final de um determinado treinamento, elas podem do não saber ir para o saber, do saber elas conseguem descrever, do descrever elas conseguem fazer em laboratório, do fazer em laboratório elas conseguem fazer na vida real. Cada etapa dessas, ensinar, cada etapa dessas exige um esforço para um resultado. Não venha pedir milagre. Então, você tem que estabelecer muito claramente qual é o objetivo de aprendizagem daquele esforço. Ah, só tem 1 hora? Claro que dá para a gente falar sobre um tema em 1 hora, mas a gente vai poder testar se as pessoas sabem como fazer, por que fazer, quando fazer, com que ferramental fazer? Não. Ah,
para esse então estabeleça muito claramente quais são os objetivos performáticos, de performance das pessoas com quem você vai estar se comprometendo. Senão você fica, né, eu pelo menos não me comprometo com performance de ninguém, o funcionário não é meu, eu tenho que saber se ele tem o equipamento bonitinho para trabalhar, se ele tem chefinho que manda direito, se as tarefas estão claras, tem uma série de coisas aí que você deve levar em consideração.